Sérgio Apolinário apresenta Debate da Vida. Olá, queridos! Muito bom dia! Estamos aqui ao vivo para mais um Debates da Vida. É uma honra, é uma alegria ter você na nossa audiência. Debates da Vida que vai ao ar de segunda a quinta-feira, a partir das 10h30 da manhã, das 10h30 ao meio-dia. Nós temos aqui 90 minutos falando sobre as coisas do reino, debatendo assuntos que certamente instigam muita gente. E eu tenho certeza que muitos dos debates, você debate com a gente aí de casa, né? Você está em casa, está no carro, quantas pessoas falam, pastor, eu fico no carro, batendo no volante, eu falo, não, meu irmão, você está errado, é isso e aquilo. Eu falo, meu irmão, vem participar do debate então, já que você está certo, vem para cá. Então vai ser muito bom nós estarmos juntos nesses próximos 90 minutos, debatendo um tema interessante. Judas teve livre-arbítrio ou ele estava predestinado? Vou repetir, Judas, ele teve livre-arbítrio ou ele estava predestinado? A nossa produção está tão chique que no GC aqui está em inglês, predestinate. Produção, ajusta aí. Judas teve livre-arbítrio ou ele estava predestinado? Nós queremos a sua participação através da Rádio Vida 96,5 ou também através do nosso YouTube, youtube.com/eutonavida. Vem para cá, participe conosco, vai ser uma alegria ter a sua participação. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso debate o pastor Leonardo Lucchini e também o pastor Ronald Rivas. Ronald Rivas, um camarada internacional também. Começo cumprimentando o pastor Leonardo. Pastor Leonardo, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, para mim também é uma honra, obrigado pelo convite. Maravilha, pastor Ronald, satisfação tê-lo conosco. Satisfação é minha, a gente está há um tempo, né, pelo som online, agora presencial, honra conhecer o pastor Leonardo também. Maravilha, teremos um excelente debate. Então vamos lá, como é a primeira vez que os nossos convidados participam aqui ao vivo, pastor Ronald já participou comigo no online, mas agora participando ao vivo, então eu vou apresentar os dois. Pastor, vamos começar aqui pelo pastor Leonardo. Pastor Leonardo, formação acadêmica, formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais, especialista em gerenciamento de áreas contaminadas, segurança do trabalho e licenciamento ambiental municipal. Na área eclesiástica, é formado em terapia familiar sistêmica pela Clínica Aviva, Rio de Janeiro, curso de liderança e formação de outros líderes pelo Instituto de Vencedores, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, curso de criação de filhos, Universidade da Família, e trabalhou como líder de jovens por mais de 15 anos. Pastoreou 3 igrejas na Zona Sul de São Paulo e hoje pastor em estágio aspirante na Lagoinha, seminarista no Seminário Teológico Carisma, especialista em temperamentos, comportamento, relacionamentos e gestão de pessoas em igrejas. Na Lagoinha, ele é líder do Ministério CRI, Cristãos e Empreendedores, que tem como finalidade o pastoreio de empresários da igreja. Ainda líder do Ministério Connect, que tem a finalidade de apacentar e conectar novos voluntários da igreja com vários ministérios existentes. Perfeito? Puxa vida, hein? Que bela apresentação. Nem você sabia que era tudo isso, Nem né? eu sabia que era tudo isso. Maravilha, é uma honra tê-lo conosco. O pastor Ronald Rivas, como é que é? Antesana. Isso. Mas o nome de guerra é Ronald Rivas. É isso. Ronald Rivas. Ok, ele é bacharel em teologia, pós-graduado em gestão com pessoas e possui certificação internacional em Training Trainers em PNL pelo IHN. Ele é professor de bacharel e médio em teologia há mais de 18 anos, em tempo integral, além de ter sido missionário responsável por plantar igrejas em vários estados do Brasil por mais de 20 anos. A sua experiência inclui mais de 31 anos de trabalho e desenvolvimento humano. É autor dos livros Missiologia, Indo, Discipulando e Enviando, e Homilética, Ciência, Arte e Técnica. Nos últimos 4 anos, ele tem se dedicado ao trabalho em psicoterapia. Perfeito também? Ótimo, pastor. Maravilha, então a produção está funcionando. A produção está funcionando. Então vamos lá, os nossos convidados terão inicialmente 2 minutos cada um para colocar o pé no assunto, ou seja, te dar o gostinho e qual é o direcionamento de cada um deles. Posteriormente eu inverto a ordem e eles terão 4 minutos cada um. Então eu vou começar com o pastor Leonardo com 2 minutos, na sequência o pastor Ronald com 2 minutos. Vamos colocar já algumas opiniões de ouvintes, se tiver, obviamente, e depois eles voltam com mais 4 minutos cada um, explanando melhor o seu ponto de vista. Nesta primeira etapa do debate, eles explanam sem nenhuma interferência, cada um terá liberdade de expor o seu ponto de vista, e depois nós vamos para o embate, onde os nossos convidados e eu teremos a oportunidade de interromper, fazer pergunta, é um bate-papo mais franco, mais aberto, para te ajudar, você que é nosso ouvinte, a entender o assunto que nós estamos tratando. Então vamos voltar no tema. Judas teve livre-arbítrio ou estava
predestinado. Você pode mandar a sua opinião através do 12 99747 2010, 12 99747 2010. Você pode mandar a sua mensagem digitada ou áudios de até 30 segundos para nós colocarmos aqui no nosso programa. Ou você pode dar a sua opinião também através do YouTube, youtube.com/eutonavida. Entre, dê a sua opinião na sala de chat e, inclusive, na nossa enquete que já está disponível. Judas teve livre-arbítrio ou ele estava predestinado? Então já temos aqui um número de votos, já eu revelo aqui o resultado prévio dessa pesquisa e a cada bloco nós vamos dando o resultado aí dos nossos ouvintes, ok? Então, pastor Leonardo, 2 minutos, o relógio está aqui na frente, 2 minutos inicialmente para a sua consideração inicial. Beleza, muito bom dia a todos aí os participantes do Debate da Vida. Para mim, como eu comentei, é uma honra participar aqui dessa conversa e uma honra também estar com esses conjunto de pastores aqui, esses mestres que vão nos ensinar bastante aqui nessa conversa. Bom, quando se fala a respeito de predestinação e livre-arbítrio, a tendência é a gente buscar a linha da salvação, né? E é questionar ou tentar balizar ali qual que era a linha de salvação que a palavra está ensinando. E quando você pensa em Judas, são 2 principais eventos que a gente vincula a pessoa de Judas, né? O primeiro é a traição de Jesus, né? A entrega ali, o vender Jesus por algumas moedas de prata. E o segundo evento marcante na vida de Judas é o suicídio, né? Então, quando se trata de livre-arbítrio e predestinação, nós estamos falando ou da profecia que se cumpriria nele para que ele fosse o traidor, ou nós estamos falando a respeito da salvação. Então, considerando essas 2 questões, eu entendo que ele estaria debaixo de uma profecia, sim, para que ele fosse o traidor, mas do ponto de vista de salvação, ele teve a sua escolha. Outros discípulos também traíram, como Pedro também traiu, e nós, né, enquanto cristãos, a gente vive, às vezes escorrega, peca e também traímos, mas nós temos sempre aquela opção de nos arrepender e voltar pro caminho, né? Então, eu entendo que, no ponto de vista da traição, havia uma profecia sobre ele, e do ponto de vista de salvação, ele teve sim o seu poder de escolha. Ele poderia ter se arrependido e voltado para Jesus, e não precisaria ter tirado a sua própria vida, né? Maravilha, utilizou aí 1 minuto e 53. Então, só para entender claramente a sua posição, ele estava predestinado a trair, mas quanto à salvação, ele teve escolha. Exatamente. Seria isso. Exatamente. Maravilha, então. Pastor Ronald também terá os mesmos 2 minutos inicialmente para fazer as suas considerações iniciais. Amém, Senhor, mais uma vez, para todos os irmãos, os meus alunos que estão aí. É uma alegria, tá? E a oportunidade de servir, né, aqui com este tema interessante, tá? Logo ao início, irmãos, eu acredito que todo o livre-arbítrio estava assim, com Judas, tá? De que ponto que eu quero iniciar já é o ponto da responsabilidade. Seres humanos somos responsáveis e às vezes nós gostamos muito de jogar a culpa, achar que os outros fatores externos são determinantes. Então eu quero colocar aqui algo mais conhecido, né? Os fatores determinantes que algumas pessoas acham seria o fator genético. Não, eu nasci assim, meus antecessores foram assim, logo eu não tenho como mudar. Outro fator, o fator psíquico, né? Eu fui criado no círculo familiar e o círculo familiar, meus pais me influenciaram, por isso que eu tomo essas decisões. E outro ponto é o fator ambiental. No bairro que eu moro, aqui, não poderia fazer diferente, eu tinha que agir assim. Isso determina a minha vida. E outro fator que eu acho que o mais perigoso é o fator da determinação teológica. Deus ser culpado porque Deus já me fez assim, tá? É o que Agostinho disse, se Deus me predestinou a fazer isso, logo não foi a minha escolha. E se eu pequei, então Deus me fez para pecar. Tá? Então eu quero colocar esse ponto, que é a responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de escolher sua resposta aos fatores externos. Tá? Eu queria deixar bem claro isso. Responsabilidade é a habilidade para escolher sua resposta. Obrigado, pastor. Ok, mas só para que fique claro para o nosso ouvinte, qual que é o seu posicionamento com relação a isso? Judas, ele teve livre-arbítrio? Pleno livre-arbítrio. Ou ele estava predestinado? Pleno livre-arbítrio. Pleno livre-arbítrio. Pleno Okay, livre-arbítrio. deixa eu anotar aqui. Pleno livre-arbítrio.
livre-arbítrio. Isso. Ok. Você então pode mandar a sua mensagem para cá dizendo qual é a tua opinião. E aí, Judas ele teve livre-arbítrio ou ele estava predestinado? O pastor Ronald está defendendo que ele teve pleno livre-arbítrio. Já o pastor Leonardo está defendendo que no que diz respeito à traição, ele estava predestinado a trair, mas que com relação à salvação, ele teve livre-arbítrio. E aí, qual que é a tua opinião, qual que é o teu posicionamento? Mande para a gente através do 12 99747 2010, 12 99747 2010, você pode mandar em áudio de até 30 segundos ou a tua opinião digitada. Nós já temos aqui algumas opiniões de ouvintes. Adriano Bonfim: bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Judas teve as duas decisões, ou seja, ele teve livre-arbítrio pleno, também segundo aqui o Adriano Bonfim. Lucas Mateus: Judas teve o livre-arbítrio porque não tem cabimento Jesus predestinar alguém para atrair ele. Deus criou todos os seres humanos livres e com direitos à escolha. Cristiane: estou aqui ansiosa para assistir. Meu professor e pastor Ronald. Ó, a torcida veio. A torcida está aí. A torcida está aí. Quem mais aqui? A Raquel Litieri: pastor Ronald, um mestre. Deus abençoe a todos. E o Sidney Santos: predestinado sim, não necessariamente Judas, teria que ser alguém. Ok, então eu volto agora com os nossos convidados. O pastor Ronald agora terá mais 4 minutos para dar sequência na sua explanação, na sua explicação, para que fique claro para você o posicionamento dele. Pastor Ronald. Amém. Então, quando a gente fala do livre-arbítrio, tá, eu gostaria de fundamentar em 1 Pedro 1, versículo 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, existe uma presciência, tá? Isso é muito importante a gente diferenciar, né? A presciência é um pré-conhecimento, ou seja, Deus sabe todas as minhas escolhas, sabe, tá? Presciência, pré-conhecimento. Em Gênesis diz que Deus criou o homem, aí colocou no jardim, e nesse jardim, disse o Senhor, lhe deu uma ordem, né? De todas as árvores do jardim comerás livremente. Então, lá no jardim existe total livre escolha. Então, o ser humano, Adão e Eva, têm escolhas. E eu gosto de uma frase, acho que do Viktor Franklin, que ele disse que entre o fato acontecido e a resposta que você dá, está a essência da liberdade, tá? A última liberdade que ele chama. Então, justamente, eu sou responsável por esse espaço, como eu uso esse espaço. Então, a presciência é um ponto muito importante, tá? E só para continuar aqui em Romanos 8, disse: porque o que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Tá? Então, existe uma presciência no Filho. Tá? Ou seja, se eu aceito ou não aceito o Filho, aí existe o que nós chamamos de predestinação. Efésios também disse, no capítulo 1, versículos 11 tá, ao 14, nele, em Cristo, nele, digo, em quem também fomos eleitos, ou feitos, aliás, herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, aqui há um propósito, há uma presciência, mas tudo é nele, em Cristo. A fim de, ou seja, a propósito, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, essa palavra, crer, tá? Essência, é que explico, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja, o fator determinante em toda a nossa história está nesse ponto, crer. Adão e Eva, eles tiveram oportunidade de crer ou não crer naquilo que Deus lhes disse. Deus lhes disse, não comam do fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal.
E Satanás, outra voz, disse: comam, que não tem problema, vocês não vão morrer. Eles escolheram em quem crer. E sempre, toda a nossa vida se define nesse ponto: crer ou não crer. Todas as vezes que eu creio naquilo que Deus disse, eu desfruto o melhor de Deus. Quando eu não creio naquilo que Deus disse, eu me privo do melhor de Deus. Tá? Seriam minhas palavras, pastor. Maravilha, utilizou aí quase os 4 minutos. Pastor Leonardo, o senhor terá também o mesmo tempo, 4 minutos, para explanar o seu ponto de vista. Certo, vamos lá. Eu entendo e concordo com o pastor a respeito de que o ambiente ou condições familiares, genéticas, etc., não são determinantes do nosso comportamento, né? Mas eu entendo que eles têm uma certa influência. O que eu entendo, assim, do ponto de vista bíblico, teológico, é que a profecia de que alguém deveria trair Jesus para que o Filho do Homem fosse entregue, fosse morto e o plano da salvação fosse se cumprido, ele precisaria de que alguém protagonizasse essa questão da traição. Então, por que eu entendo que Judas tinha essa profecia sobre ele? Porque, por exemplo, no momento da entrega, no momento que Judas chega para poder mostrar para os soldados romanos quem era Jesus, ele fez isso com um beijo, né? A gente tem essa cena muito clara na cabeça. E a fala de Jesus para Judas foi interessante porque ele chama Judas de amigo quando Judas chega, né? E quando você pega, por exemplo, Salmo 41, se eu não me engano, verso 9, o salmista ali traz um flash a respeito da profecia da salvação, que ele diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, Jesus chama ele de amigo ali por 2 principais motivos: para que se cumprisse a palavra e também para poder demonstrar que Judas era do círculo íntimo do Senhor, né? Ele estava ali, Jesus sabia da traição, mas Jesus ainda tinha ele ali como amigo íntimo, como os outros discípulos, né? Como seus 12, os seus próximos, aqueles que estavam ali, que tinham o apostolado na mão, né? Que teriam responsabilidade depois de avançar com o evangelho, com a propagação da igreja. Então, eu entendo assim que a forma de Deus enxergar as circunstâncias, ela dificilmente cabe dentro da nossa cabeça humana, né? Mas assim, se eu tentar entrar um pouco dentro da métrica de Deus de pensar, ele olhou para Judas e viu que Judas tinha um problema de caráter no que diz respeito à parte financeira. A Bíblia conta que ele tirava da sacola, né? E aí, para que se cumprisse a palavra, Deus precisou que as circunstâncias fossem favoráveis para que essa falha de caráter de Judas pudesse ser preponderante para que a traição acontecesse. Mas vamos supor que Judas tivesse um coração, por exemplo, voltado para a promiscuidade, né? Como que seria talvez a proposta do governo para Judas, né? Como que Judas talvez seria aliciado ali para poder trair? Talvez não seria um pacote de moedas de prata, talvez seria, né, o acesso a pessoas, acesso a mulheres, etc. Então, eu acho que Deus, ele articula as circunstâncias, sabe? Eu entendo que por conta até mesmo do livre-arbítrio, das pessoas terem o seu poder de decisão, as pessoas vão ladrilhando, vão construindo o seu caminho, né? Ortega y Gasset fala que eu sou eu e minhas circunstâncias, se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. Então, ou seja, existe um conjunto de circunstâncias que as minhas atitudes vão construindo e que eu vou pautando a minha vida em cima disso. Então, eu vou construindo caráter, eu vou construindo toda a minha trajetória em cima disso. Então, Deus olhou e falou: cara, você é a pessoa certa para que se cumpra a profecia, porque você tem esse problema aí, essa deformação de caráter voltada para a questão financeira, e aí você vai vender Jesus. Então, essa é a métrica que eu vou utilizar para que se cumpra a profecia, porque o Filho do Homem precisa ir para a cruz, não tem o que fazer, né? Maravilha. Considerações iniciais estão feitas pelos nossos convidados. Nós continuamos aqui
com o nosso debate através do YouTube. A qualquer momento, a nossa produção no rádio, ela vai para o intervalo, mas você pode participar através do YouTube. Então venha para o YouTube, no YouTube a gente vai direto os 90 minutos, ok? Então YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida. A tua participação, ela é muito importante para nós. Obrigado a todos que estão participando conosco. Raquel Litieri, Milena Queiroz, Luiz Fernando, quem mais? Lucas Mateus, Beatriz Elisário, quem mais? Tem um monte de nome aqui para cima, não dá para eu ler todos. Tá bom? Mas sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Deixa eu já colocar aqui mais algumas participações de ouvintes. Nós temos aqui a psicóloga Patrícia Gomes. Tá ficando bom esse debate mesmo, antes de começar. Sala da Teologia em Peso, ok? Sandra Lucchini. Quem é? Eu acho que é minha mãe. É a mãe? Que legal. Judas estava predestinado a trair, sim, porque se não fosse assim, não se cumpriria a profecia. Judas teve uma escolha e toda escolha tem consequências. A dele foi a morte. Amém. Obrigado, irmã Sandra, pela sua participação. Mas vamos lá, senhores. Então, e aí pedindo até para o pessoal que está com a gente aí no YouTube, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal, para toda vez que a gente iniciar o debate, você está com a gente aqui, tá bom? Então nos ajude aí, manda uma mensagem na sala de chat, a sua participação é muito importante e também participe da nossa enquete, já dando aqui então a primeira prévia, 75% estão dizendo que sim, que Judas teve livre arbítrio e 25% estão dizendo que ele estava predestinado. Mas vamos lá, senhores, vocês traçaram vários comentários aqui e eu penso ser importante nós trazermos aqui as escrituras, né? João no capítulo 17, no versículo 12, diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então eu jogo para os nossos convidados, e agora vocês têm a oportunidade, inclusive, de perguntar um ao outro, e eu também vou fazer isso, interferir na fala um do outro. Quem era o filho da perdição? Não era Judas? Ok, o termo do hebraísmo é muito importante. Sempre a gente fala na sala de aula que a hermenêutica a gente faz viajando para o espaço e o tempo, né? Então, filho da perdição é um termo do hebraísmo onde toda pessoa que pratica atos que vai gerar perdição se denomina filho da perdição. Ou se eu pratico atos que se assemelham ao do diabo, sou filho do diabo. Se eu faço atos que vai trazer a ira de Deus, sou filho da ira. Então, isso não faz que ele seja predestinado, mas sim um resultado dos seus valores que ele tem internamente que se transforma em comportamento. Ok, mas o texto está falando de Judas ou não? Não. A gente, dentro da teologia, a gente chama assim, a predestinação de atos é diferente da predestinação de pessoas. Então, alguém ia trair, mas não está escrito Judas. Então, ele não é predestinado como pessoa. O ato está profetizado, tá? E chama predestinação de atos. E aconteceu igual Maria, não é predestinada a ser a mãe. Da semente da mulher ia vir o Salvador, mas não é Maria, tá? Não está escrito Maria vai ser. Então a gente deve discernir muito bem isso, igual a Ciro, tá? Ciro é chamado pelo nome, mas com a função, tá? Aí a função está predestinado, mas não essa questão de se não a pessoa vai ser. Tá? Isso é muito importante diferenciar. Ok, quero ouvir o pastor e aí, na sequência eu faço uma consideração. Com relação a esse texto, pastor Cláudio, eu entendo que eu concordo com o pastor. Perdão, esqueci o nome do pastor. Ronald. Eu concordo com o pastor. Existe sim uma profecia e essa profecia precisaria ser cumprida por alguém, né? Mas a gente não enxerga mesmo, não encontra o nome Judas, né, na profecia. Até mesmo porque Judas também era um nome comum e existiam outros Judas, né? Então a Bíblia teria que ser Judas ou Iscariotes, tal, teria que ser bem clara nesse sentido, né? Do mesmo jeito que aconteceu com Maria. Mas nesse texto eu entendo que, como o pastor até comentou, Gálatas fala, né, que aquele que planta no Espírito, ele é filho do Espírito, e quem planta na carne é filho da carne, né? Então, aí eu entendo que era uma fala a respeito dessa condição mesmo, de que tinha 12 escolhidos, e que o desejo de Deus, claro, era que todos sejam salvos. Isso está, né, numa das cartas de Paulo.
O desejo de Deus é que todos sejam salvos mesmo, mas que Deus ainda vai respeitar a decisão das pessoas, né, a escolha das pessoas. Então, esse texto, ele fala a respeito de um acontecimento, ou seja, haviam 12, e dentro desses 12, um deles se perdeu, e não por conta da traição, mas se perdeu por conta de que não se arrependeu, né? Então, tirou a própria vida, tal. Então, eu entendo que esse texto vai mais nessa linha, mais abrangente, de um acontecimento propriamente dito, do que descrever que Judas então era vamos lá, a pessoa. O meu papel enquanto mediador do debate, obviamente, é instigar o debate. Sim, claro. Então vamos lá, nós temos o texto de João 17:12, que nós acabamos de ler. Nós temos o texto de João 6, versículo 70. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele não está falando de Judas? Não necessariamente, né? A gente sabe que ele sabe quem é Judas, desde o princípio, diz o texto, que desde o princípio sabia quem o havia de trair. Mas aí que é o amor de Deus. O amor dá livre-arbítrio. Quem não ama, prende, segura, escraviza. Mas o amor dá livre-arbítrio. Então Deus sabia quem ele era, sabia do caráter, do comportamento, mas deu uma oportunidade para ela. Eu sei que você tem problema com o recurso financeiro, eu sei que você... Mas eu creio que você pode ir além da tua fraqueza. Eu acho isso muito lindo. Eu sei quem você é, eu sei tuas características. Mas a gente está falando de Deus. Você está fazendo a Falando de consideração. Jesus. Ou seja, Deus ou Jesus olhando para as fraquezas, falando, eu sei que você pode. Isso. Mas ao mesmo tempo, ele sendo onisciente, ele também já não sabia que ele não ia fazer, que ele não ia voltar. Sim, aí a presciência, Exato. né? É isso. Jesus sabe, mas sempre até o último segundo dará oportunidade às pessoas a se arrependerem. O fato que o pastor falou que Jesus beija Judas, eu acho muito lindo isso, porque diz, amigo, a que vieste? Está dizendo que Judas, você abriu mão de mim, mas eu não abro mão de você, eu abro mão da minha vida, mas de você não. Tem oportunidade de se arrepender. Mas, pastor Leonardo, mas aí não fica um pouco poético demais? Porque vamos lá, aí eu chego no texto, Salmo 41:9, que o senhor mesmo leu. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então aqui já não é um texto do Novo Testamento, é um texto do Antigo Testamento. Já não apontava para Judas? Então, algumas linhas teológicas entendem que esse salmo é um salmo profético mesmo, né? Que apontava, como o pastor Ronald comentou, talvez não necessariamente para Judas propriamente dito, ou Iscariotes ali, a pessoa, mas que um dos 12 que Jesus escolheria seria uma das pessoas que comeria com ele na mesa e que o trairia. Então, isso precisaria acontecer para que a profecia se cumprisse. Se Jesus não tivesse... Porque, vamos lá, por que tinha que ser um dos 12, o traidor? Porque por que Judas beijou Jesus? Porque Jesus se parecia com as pessoas. Jesus era de aparência comum, de vestimenta comum, de fala comum, né? Então, se ele não tivesse dado um beijo em Jesus, os soldados não saberiam quem era o tal daquele que se denominava o rei dos judeus, né? Por ele ter mandado uma mensagem com a foto pelo WhatsApp, né? Mas... falou, é esse cara aqui, né? Talvez se ele tivesse em alguns países do Oriente nos dias de hoje, o reconhecimento facial já matava quem que era. Já resolvia. Então, por conta dele ser dele ser essa pessoa comum entre os discípulos dele, quem precisaria identificá-lo deveria ser alguém que estaria perto. Então, obrigatoriamente, se fosse, por exemplo, uma pessoa muito longe, que se tivesse ouvido falar de Jesus, mas não tivesse comido na mesa com Jesus, como é que os soldados iriam identificar quem é, né? Então, precisaria de que do traidor, de quem fosse entregar Jesus para que se cumprisse a promessa, fosse uma pessoa do íntimo de Jesus, para que essa pessoa pudesse identificá-lo, né? Falou, é esse cara aqui, ó, pegou no braço, beijou, falou, é esse cara aqui, ó, quem eu beijar vai ser a pessoa que vocês podem prender e levar. Então não tem como fugir dessa questão. Mas o nome, de fato, o nome Judas Iscariotes não está na profecia. Mas assim, dentre os 12, existem até algumas linhas teológicas que acreditam que poderia ter sido outro discípulo, né? Poderia ter sido Pedro também que negou, etc., né? Mas, assim, isso são, né, linhas teológicas, né? Mas eu entendo que esse texto, ele é poético, sim, né? Porque Davi tinha os salmos davídicos tinham essa característica, né?
Mas ele se remete, sim, a essa circunstância. Qual circunstância? Precisaria ser alguém do círculo íntimo do mestre, para que pudesse Então, identificá-lo. Né? Mas no início da sua consideração, o senhor comentou que, no que diz respeito à traição, ele estava predestinado. O que eu disse o que eu entendo, o que eu acredito é que a profecia precisaria se cumprir em alguém. E aí, por conta do contexto da circunstância, Deus falou assim, a profecia vai se cumprir em você. Poderia ter sido descumprida em outro, quem sou eu para dizer, né? Mas deveria ser... Poderia, mas o fato é que foi cumprida nele. Foi cumprida nele. E aí, nele. se a gente for para a ceia, inclusive, no momento da ceia, o próprio Cristo vai lá e fala assim, tchau. Aquele que molhar o pão, né? Não, o que você tiver que fazer, vai e faça logo. Então, mas Jesus ainda tem, não está dando um direcionamento? Ainda tem uma fala de Jesus, né? Falou, aquele que molhar o pão assim, assim, assado, vai ser aquele que vai me trair. Ele falou para os discípulos mais próximos, né? Então, é como o pastor Ronald comentou, a presciência de Deus, quando a gente fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, Ele está no presente, no passado e no futuro, é como se Deus olhasse ali o espaço e o tempo, né? A deformação no espaço e no tempo ali, de fora. Ele não está na regra do tempo, ele está fora disso. Foi quando ele criou o mundo, ele está fora disso, né? Então, mas não necessariamente assim é a minha forma de entender, tá? Por que eu acredito no livre-arbítrio do ponto de vista da salvação? Porque se Deus já sabe se eu vou aceitar Jesus como meu Salvador ou não, como que eu teria a possibilidade de escolher, né? Como que eu teria a possibilidade de escolher? Mas eu entendo que Deus, ele respeita, embora ele tenha esse poder de ir até o futuro, de ir até o passado, de se mover no presente, de não se limitar a essa linha temporal que a gente coloca na nossa cabeça. Eu entendo que Deus, ele respeita o posicionamento do homem, né? Por mais que ele possa ir até o futuro e entender, mas ele respeita o posicionamento do homem para que o homem tenha a condição de escolher. Esse é um tema para um outro debate, né? Se realmente nós temos livre-arbítrio, né? Porque você tem o caso de Jonas, por exemplo. Jonas teve livre-arbítrio? Jonas, ele foi empurrado para ir para Nínive. Ele falou, não, eu tenho livre-arbítrio, eu vou escolher, eu vou para Tarso. Depois ele não conseguiu ir. Será que tem mesmo? Mas eu deixo para um outro debate isso aqui. Pastor Ronald. É muito importante a gente pensar nesse ponto, tá? Porque aí vem a questão da responsabilidade, como eu coloquei na primeira palavra minha. Judas, ele está cumprindo um papel na história da salvação? Tá. Só que isso não determina que ele vai ser quem se perde, tá? A gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque Jesus está dizendo, quando beija Judas, está dizendo, Judas, você já cumpriu o seu papel, você já me vendeu, já me traiu, está tudo certo, Judas. Mas ainda eu te amo, agora se arrepende, tá tudo bem. Você já salvo, pelo menos, né? Você já fez caca, tá ok. Eu acho Mas ele tinha a oportunidade da salvação nesse caso? Tinha, claro que tinha, porque Jesus não abriu mão dele. Ele disse, amigo, aqui vieste. Jesus está dizendo justamente isso, eu não abro mão da nossa amizade, eu não abro mão de você. Então, eu sempre digo para os meus alunos que não é os nossos pecados que nos levam ao inferno. Eu não aceitar a graça de Deus salvadora em nossa vida. Isso que nos leva ao inferno. Que pecador, todo mundo já nasce pecador. Agora, eu rejeitar a oportunidade que Ele está me dando, aí isso me leva ao inferno. A profecia diz que tinha que ser alguém do meio para poder trair Jesus. Mas a profecia não diz que essa pessoa deveria tirar sua própria vida, por exemplo, e não ser salvo, né? Então, mas estou com uma consideração aqui da editora Ultimato, dizendo o seguinte, que o apóstolo Paulo declara como filho da perdição a pessoa que está no estado de apostasia, ou até mesmo de um homem do pecado, os quais se enquadram como inimigo da cruz, cujo fim é a perdição. É uma posição que está colocando, tá? Mas filho da perdição não é delimitado a esse ponto. Filho da perdição é todo aquele que declara-se, né? Não, eu não quero. É uma decisão da pessoa. Então que aí chega exatamente no termo apostasia. Apostatou da fé. Se eu declaro visando meus valores, tá? É bem parecido com aquela questão, não é a mesma questão, mas a questão do pecado contra o Espírito Santo, é uma escolha. Eu sei que é Deus que fez esse milagre, Deus libertou aquela pessoa, Deus curou aquela pessoa, mas pelo meu egoísmo, digo, Jesus está sendo usado pelo diabo, porque não faz parte do meu grupinho. Tá? Então, aí é uma escolha. Não deixa de ser uma escolha. Motivado pelo egoísmo, sim. No caso de Judas, motivado pelos valores financeiros. Mas é uma escolha.
Maravilha. Você pode dar sua opinião através do 12997472010, 12997472010, opiniões em áudios de até 30 segundos, opiniões também digitadas. Temos aqui o Carlos de Novaes. Ninguém obrigou Judas a trair Jesus, mas quando ele fez essa escolha, ele cumpriu a profecia. Luiz Fernando, Judas, assim como nós, ele tinha a velha natureza pecaminosa, porém, ele não teve o Espírito Santo para dirigir e frear, ou seja, apenas a influência maligna. Então, Judas não teve livre-arbítrio. E aí, o que vocês acham dessa consideração? Esse é um pensamento de que o Espírito Santo ainda não estava agindo, né? Aí, diz que não teve o Espírito Santo. Meu Deus, como é que Judas não tem o Espírito Santo? Se ele está curando enfermos, expulsando demônios, cumprindo o ministério, claro que tem. Esse é um pensamento antigo, que eu chamo da teologia antiga, do dispensacionalismo, que acha que o Espírito Santo não está atuante até o Pentecostes. Está plenamente. Todo o ministério de Jesus, conforme Atos 10:38, é fundamentado na ação plena do Espírito Santo. Então, não tem base. Mirela Neri, psicóloga, o inconsciente é uma força que não nos deixa tão livre, mas com decisão e consciência podemos e devemos mudá-la. Judas foi escolhido porque já tinha esse desvio de conduta. Bom, então ela está dizendo que foi escolhido, pastor. Ele foi escolhido. Ela está dizendo que havia uma predisposição dele de cumprir aquilo que ele fez, por conta de uma questão inconsciente, que eu acho que ela está indo mais na linha de que o inconsciente é que conduz boa parte das suas ações, escolhas, sem você entender, né, sem você Quase perceber. que ela está dizendo o seguinte, ó, já era a índole dele, então Deus escolheu, ele já é assim, então vai ser ele. Mas você vê que ela coloca que, embora o nosso inconsciente seja assim, tenha bastante influência, ainda existe a possibilidade de você conscientemente acessar parte desse inconsciente. Eu acho que ela vai nessa linha, para que você mitigue esses problemas que o seu inconsciente empurra você para poder fazer. Então, vamos na linha que o pastor Ronald colocou no começo. Existe a questão do ambiente, existe a questão da genética, existe a questão emocional? Existe. E se você se deixar levar, muito provavelmente você vai cumprir toda essa sentença que o ambiente, que a genética, que tudo, né, toda essa condição vai te empurrar. Mas não significa que você não tenha possibilidade consciente de, eventualmente, por alguma ferramenta, talvez ela é psicóloga, né, por alguma ferramenta até técnica, acessar esses locais do seu inconsciente, né, ou seu subconsciente, para conseguir virar uma chave ou outra lá e você conseguir agir de forma diferente, né? Então, de qualquer forma, o que ela está dizendo é assim, havia uma predisposição. Exato. Né, e a partir dessa predisposição, entre aspas, estava mais fácil usar essa predisposição. Isso. Pensa numa família, por exemplo, pastor, que o alcoolismo e que a promiscuidade é algo comum na família. Aí você tem um filho, nasce uma criança. Quais são os padrões, os modelos de comportamento que aquela criança está absorvendo? Ela vai aprender a falar antes de aprender a escrever. Ela vai ser alfabetizada depois. Por que a criança aprende a falar antes de aprender a escrever? Porque ela está vendo, ela está ouvindo, ela está imersa num ambiente. Então, existe grande possibilidade dela repetir aqueles padrões de comportamento. Dela repetir, por exemplo, um casamento que não deu certo, ela acreditar que casamento não é uma instituição correta, de que a bebida é um caminho, de que a promiscuidade é outro caminho. Então, existe sim, à medida que você está inserido, como eu comentei, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Onde você está inserido? Qual é o contexto emocional, o contexto político, o contexto até financeiro, o contexto espiritual em que você está inserido? Existe grande chance de você obedecer aquelas sentenças. Mas você tem plena condição de, às vezes por ferramenta técnica, psicológica, ou ferramenta espiritual, você conseguir acessar essas chaves e alterar o rumo da sua história, né? Bom, deixa eu ler mais opiniões aqui. Olha, o Roberto Santos. Judas foi escolhido como filho do diabo e não filho de Deus. Tem pessoas que não têm salvação devido ao seu coração ser mau. Nada que fizer irá mudar para ser salvo. Tem pessoas que nunca mudaram. Não é, acho que não faz sentido. O próprio ladrão, desculpa, pastor Ronaldo, o próprio ladrão que estava do lado de Jesus estava condenado ali, igual Jesus, né, com a morte de cruz. Ele virou para Jesus e falou: lembra de mim quando você entrar no paraíso. Ele falou: cara, ainda hoje você vai estar comigo. Ou seja, aquele cara estava sentenciado a uma morte de cruz, de vergonhosa na época, e sem salvação, sem conhecer o Salvador, sem nada. Mas ali ele declarou, ele falou: lembra-te de mim. E aí Jesus liberou a salvação para a vida dele. Então, assim, existe a possibilidade, sim, de até daquelas pessoas que moralmente, eticamente, a gente reprova,
Por exemplo, pega aí uma Susana von Richthofen, essas figuras... Então você está me dizendo, vou fazer uma brincadeira aqui, gente. Você está dizendo então que o Lula pode ser salvo? Pode. Não. É brincadeira, é brincadeira. Se eu gostaria, né, de vê-lo salvo, ou se eu... Aí já é tá outra, muito pessoal, assim, uma questão particular a respeito da índole, de postura, né, de ideologias e de coisas que decisões e falas dele acarretam no país como um todo, né? Até dentro da minha casa, meus filhos são impactados pelas ideologias que ele constrói. Então, assim, se a minha afinidade para com ele é uma coisa. Agora, se ele genuinamente cumpriu o que a palavra diz, meu, que se confessares, claro. Aí o que eu posso fazer, cara? óbvio. Eu entendo o coração Repito, é uma brincadeira. eu entendo o coração de Jonas. Eu não vou pregar para aquele povo, porque se eu pregar, o povo vai converter. Entendeu? A mesma coisa com o nosso querido presidente. Falou assim, cara, se esses caras orar, ele vai ser salvo? Vai, dá até um desespero, né? É por isso que a Bíblia diz que a gente vai chegar lá e vai ficar surpreso, né? Pois a gente é. vai chegar lá, tá ele lá, e tem gente que a gente vai acreditar que não tá E que tá e não vai estar. É Pastor verdade. Ronald. Eu acho muito interessante, tá? Porque Deus, né, ele escolhe cada um para um papel, tá? Mas nós decidimos viver esse papel. Tá? Nós escolhemos cumprir esse papel. Nós temos uma missão, tem um propósito e uma missão. Então, dentro de todo esse processo de Deus, eu devo ter esses valores, né? O que movimentou Judas, tá? Só dentro desse ponto que a psicóloga colocou, o que movimentou Judas? Os valores. Ele acredita que dinheiro tem valor. E eu sempre digo para meus alunos, o que movimenta a tua vida é as tuas crenças. Aquilo que você acredita que tem valor é aquilo que você ama. E aquilo que você ama direciona todas as tuas decisões. Não tem como. Todos nós funcionamos assim. O ser humano funciona assim. Jesus disse em Mateus 6, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Aquilo que eu valorizo é o que eu amo. Aquilo que eu amo direciona a minha vida. Se os teus olhos forem bons, há luz. Se teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão, né? Aliás, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão. Perceba que está dizendo que a luz que há em ti são trevas. Por que a luz que há em ti são trevas? Porque eu acredito que isso é a verdade, mas não é a verdade. Eu acredito que isso é o correto, mas não é o correto. Por isso a pregação de Jesus e de João Batista, arrependei-vos. A palavra arrependimento, inclusive o nome do meu instituto é metanoem, que eu tirei dessa palavra, que é pense teus pensamentos, pense tuas crenças, pense teus valores, porque isso está determinando o estado em que você está. O apóstolo Paulo também, pastor, em Romanos 12, um texto conhecido, né? Ele diz que para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso que você renove, que você se transforme pela renovação do vosso entendimento. Né? Então, o que o pastor Ronald está colocando é pertinente, porque à medida que você tem a condição, o acesso, ferramentas, seja emocionais, espirituais, técnicas, para conseguir fazer a sua metanoia, a sua mudança de pensamento, a sua mudança de sentimento, você não precisa ser... você não precisa aceitar uma sentença de que você nasceu assim e vai morrer assim. Eu não vou soltar o nome da protagonista da novela. Olha, Aline Ranada, independente de Judas trair ou não Jesus, vou voltar na frase, independente de Judas trair ou não, Jesus iria se entregar por nós. Temos escolha para mudar de rota. Lucas Mateus, é porque não tem cabimento Jesus predestinar alguém para trair ele. Não tem lógica um Deus de amor predestinar alguém para fazer o mal. Jesus passou a vida toda querendo salvar Judas, mas ele não quis. De qualquer forma, alguém estava predestinado a traí-lo, né? Sim. Ainda que não fosse Judas ou Iscariotes, mas alguém estava predestinado para isso. Wesley Martins Silva, Judas quis agilizar o processo de libertação do povo, pois achava que Cristo era um Messias político. Ao entregar Jesus, ele imaginava que Cristo entraria em combate. Foi escolhas. Mas a base para afirmar isso? Essa é uma predisposição do texto bíblico que se repete desde o momento que Deus fala com Maria. Podem ver, Maria louva a Deus porque Jesus, ou Messias, vai destruir os poderosos e vai exaltar Israel. Zacarias tem a mesma fala, Israel sendo exaltado, o império caindo.
E os outros, Simeão também, tá? Todos os que participam desse momento do nascimento de Jesus e os discípulos têm esse pensamento, sim, de que Jesus é o Messias, o político. E no último momento, após a ressurreição, que Jesus está no caminho de Emaús, o que os discípulos dizem? Olha, nós pensávamos que ele exaltaria Israel, nós pensávamos que ele era o Cristo, mas já morreu 3 dias e não aconteceu nada. Ou seja, estamos decepcionados com Jesus. Eu prego esse tema, decepcionados com Jesus. Nós pensávamos, mas perdemos tempo com ele. Não, ok, mas a pergunta é, Judas, dá para afirmar que Judas, ele traiu para que Jesus se revoltasse, para que Jesus se levantasse? Não tem, não tem tem base base teológica, bíblica pra não, isso, né? não tem. Acho que não. Não tem Acho uma que não, pressuposição somente. Ok. Acho que existe um contexto histórico aí, pastor, de que o Império Romano estava em ascensão, estava crescendo, dominando várias nações. E quando se viu a profecia de que alguém libertaria o povo que estava cativo na época, é claro que para quem não tem... Hoje a gente tem esse entendimento espiritual, né? Mas na época, se você tivesse, por exemplo, se você fosse parte do povo judeu na época e visse uma profecia dessa, estando vivendo sob um jugo político violentíssimo, qual que seria talvez a sua tendência? De achar que alguém, do ponto de vista espiritual, que Deus levantaria alguém para poder libertar aquele povo, para ser o rei dos judeus. E foi por conta até dessa palavrinha, o rei dos judeus e o rei na época, que houve esse conflito político que as pessoas falaram, rei só tem um, rei é César só, então para com isso. Então existia sim um contexto político. Se Jesus não tivesse vindo naquele tempo, acho que ali é a junção do Kairos com o Cronos, né? O Cronos era o momento em que a ascensão do povo do Império Romano. E o Kairos é Deus pensando, né? Se eu não colocar o Messias agora, ou seja, aquele que foi profetizado como se fosse o rei, o libertador, politicamente eles não vão entender Jesus como uma ameaça. Então eu preciso mandar ele agora, porque é agora que eles vão entender Jesus como uma ameaça e agora que vai ser possível. Porque senão, se ele não fosse ameaça, não teria crucificação, não teria entrega, não teria conflito. Então, eu acho que Judas não tinha isso claro na cabeça. Eu acho que a questão política era Era um contexto... uma atmosfera que todo mundo vivia. Tanto é que os discípulos no caminho de Emaús soltaram essa frase. Falaram, a gente entendia que o cara vinha para poder salvar a gente. E nada disso aconteceu. Só que o tempo todo Jesus estava falando do reino de Deus, um reino espiritual, numa outra dimensão, numa outra atmosfera. E não necessariamente o reino natural, que é aquilo que as pessoas acreditavam, aquilo que eles estavam vivendo, palpável, né? Maravilha. Tem aqui o Ronaldo Garcia. Judas errou como Pedro também errou. Isso. Pedro se arrependeu e Judas não quis aceitar o arrependimento. Ficou possesso por Satanás e não aceitou o perdão de Jesus e se perdeu ao ponto de se suicidar. Pô, mas isso pode vir ser um outro tema, hein? Judas perdeu a salvação? Nós podemos afirmar que ele perdeu a salvação? O texto não deixa claro, né? Ele diz que se suicidou. Agora, o texto deixa claro que Pedro se arrependeu. Tá? Então, o fato de eu errar não me faz o erro de Deus. Todos nós estamos com essa natureza que podemos errar. Agora, existe a escolha de eu me arrepender. Tá? Quando Pedro errou, diz que Jesus olhou olho no olho e ele chorou amargamente. Quando Judas errou, ele correu com a moeda, jogou aos pés do sacerdote e disse, traí sangue inocente. Qual foi a resposta? Isso não diz respeito a nós. Você está falando que você errou para nós? Vai falar com Jesus que você errou. Olha olho no olho. Mas aí que o problema. Uma coisa é o remorso, outra coisa é o arrependimento. Remorso dói porque eu errei, mas não tenho coragem de assumir que eu errei. Aí que o ponto que eu iniciei é responsabilidade. Aí Judas se perdeu porque ele não tem esse arrependimento. Olha, a nossa enquete aqui está aumentando para o teve livre-arbítrio. 78% estão dizendo que ele teve livre-arbítrio e 22% estão dizendo que ele estava predestinado. Você pode mandar a sua opinião também, entrando aí no YouTube, vai no youtube.com/eutonavida, clica lá, é um voto. Se você não pode ficar no YouTube, entra no YouTube, vota lá na enquete, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha, manda para todo mundo e depois você sai e continua ouvindo pela rádio. Mas vamos lá, nós mudamos o formato e na rádio, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo. Mas no YouTube nós continuamos diretamente aqui, ok? Mas antes de irmos para o nosso intervalo, deixa eu falar aqui da Fontale. Eu não posso esquecer de falar da Fontale, que é esse produto maravilhoso que eu uso.
produto que eu uso, hein? É o ginkgo biloba da Fontale. E por que você usa, pastor? Uma questão muito simples. A minha esposa, desde que eu casei novinho, eu tinha 20 anos, a Elisângela 19, e ela sempre foi meio naturalista. Então ela sempre foi da tônica do preventivo. Ela falava, não, você tem que tomar vitamina. E se eu não tomar, eu chego à tarde em casa e falo, não tomou as vitaminas, né? E ela sabe, porque eu tenho uma caixinha, e dentro dessa caixinha ela coloca lá as doses diárias. Então não tem como eu errar, falar assim, você não deu, eu não peguei. Porque, meu irmão, você imagina, pega lá de um pote, pega do outro, então tem ginkgo biloba, tem vitamina D, vitamina C, vitamina E, tem o ômega 3, e ela coloca tudo lá para eu tomar. Então todos os dias eu tenho que tomar. Se eu não tomar, ela já reclama, você não tomou. Por quê? Porque a tônica é do cuidar de forma preventiva. Se você não cuida de forma preventiva, só tem duas opções. Ou você cuida de forma preventiva com produtos naturais, ou você vai depois ter que tomar remédio. Não tem jeito. Ou você toma sol para ter vitamina D, ou na ausência de vitamina D você vai ter a consequência desse teu problema. Então tudo na vida é consequência. É semeadura e colheita, gente. Essa lei é uma lei universal, é um princípio universal que serve para quem é crente, para quem não é, para quem é ateu, para quem não é. Então se você manda ver na gordurinha, vai dar um problema no coração, não tem jeito. Você manda ver no doce, você pode correr o risco de ter diabetes. Se você não toma vitamina, se você não faz nada de tratamento preventivo, é natural, vai ter problema. Academia, eu sou um problema, eu gosto de academia, mas eu faço academia? Difícil, por causa de tempo. Aí uma vez eu fui no médico, cheguei no médico, o camarada me colocou na maca, ela tava com dor na coluna, falou, peraí, eu vou levantar tua perna. Meu irmão, a hora que ele levantou, não deu 10 graus, 20 graus, eu já tava, para aí. Falou, meu filho, você tá todo atrofiado. Por que eu estava atrofiado? Falta de exercício, falta de treino, falta do preventivo. Então o preventivo, ele é fundamental, nós caminharmos no preventivo. E o ginkgo biloba da Fontale, ele é o melhor ginkgo biloba do mercado. Eu falo isso com convicção porque a Fontale usa de matérias-primas internacionais, importadas, tudo coisa fina, coisa de primeira linha. Então você vai encontrar ginkgo biloba no mercado, é capaz de se encontrar no mercado mesmo, mercado. Você vai no mercado, tem lá uma área de produtos naturais, você acha lá ginkgo biloba, você vai achar ômega 3, você acha um monte de coisa lá. Agora, tem a mesma característica, os mesmos componentes que são utilizados pela Fontale? Vou te afirmar que não, porque eles trabalham com matéria-prima importada. Então se você quer adquirir o ginkgo biloba da Fontale, eu vou te passar o número. Pastor, mas para que serve esse tal do ginkgo biloba? Vamos lá. Diminui risco de AVC, derrame, diminui taxa de colesterol, triglicerídeos, da diabetes, regula a pressão arterial, melhora a circulação sanguínea, portanto vai te ajudar na memória, vai te ajudar no inchaço das pernas, ajuda na artrite, artrose, osteoporose, dores no corpo e aumenta também a sua imunidade, que esse para mim é o ponto principal. Com esse negócio agora de gripe, de dengue, de covid, aí você precisa cuidar da sua imunidade. Então adquira já o ginkgo biloba da Fontale. 0800 735 0606 0800 735 0606. Se você quer cuidar da sua saúde de forma preventiva, adquira o ginkgo biloba da Fontale. 0800 735 0606. Ok? Ligação é grátis para todo o Brasil e frete grátis para todo o Brasil. E se você ligar agora nos próximos 15 minutos, nem que você ligue e fale, anota meu número aí e me liga de volta à tarde para você continuar no debate aqui com a gente. Mas se você ligar nos próximos 15 minutos, comprou, você vai escolher entre um relógio smartwatch ou em um kit de ômega 3, ok? Para melhorar ainda mais a sua imunidade, ok? 0800 735 0606. Repetindo, 0800 735 0606. Se tem debate, tem vida. Chutes de bebezinho. Que Um vigor, né? Vitamina todos os dias. Mas vamos lá, continuando com o nosso debate, já estamos quase indo para o final, estamos já no último bloco. 79% estão dizendo sim, teve livre arbítrio. E 21% está dizendo estava predestinado. E aí, qual é a tua opinião? Nós estamos com uma dificuldade de colocar os áudios de ouvintes aqui, mas já já a gente tenta colocar. O Marco Antônio, a pergunta que não quer calar. Encontraremos Judas no céu? Olha aí. Olha a pergunta. E aí, pastor Ronald? Vai estar no céu Judas? E aí, pastor Leonardo? Eu creio que isso que fica bem aberto para todos. Porque há muita gente, como o pastor disse, que vamos ter surpresa lá. Porque Jesus disse, naquele dia, muitos me dirão, em teu nome
fizemos maravilhas, expulsamos demônios, curamos enfermos. Eu entendo maravilhas igual o ministério do Tele Osborne, nascer olhos nos glóbulos, nascer globos oculares onde não havia, nascer membros assim, maravilhas, ressuscitou mortos, mas eu direi, né? Afastai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, se eu escolho praticar a iniquidade, então, desculpa aí, mas mesmo que eu faça maravilhas, estou indo para o inferno. Então, isso é uma surpresa muito grande. Olha, a Júlia faz uma consideração que é interessante. É difícil pensar que alguém trairia Jesus desta forma por livre e espontânea vontade. É coisa que eu falei, é um contexto, né? Acho que Deus usa do contexto para poder fazer as coisas. As coisas não são pontuais, as situações não são pontuais. Como eu falei, existia um contexto político, existia um contexto histórico, um contexto espiritual. Então, assim, as coisas vão se juntando, as peças vão se juntando, né? Então, mas a questão dele ter essa predisposição em fazer e ceder essa predisposição foi o que fez de Judas o protagonista da traição. O que eu acho, pastor, eu sei que o nosso ponto da pergunta é a questão de Judas ter sido predestinado ou não, mas eu acho que o ponto aí não é o fato que ele fez ou não fez, é o fato o que ele fez depois que ele fez. Porque Pedro, na sua pregação no Pentecoste, disse para os judeus: vós matastes o Cristo, vocês mataram. E muitos sacerdotes perguntam: que faremos? Ou seja, vocês cumpriram a profecia, estava escrito que o Cristo morreria e vocês mataram ele. Agora é simples, aconteceu, se arrependa. Então, não devemos viver com a culpa, devemos assumir e a responsabilidade e dizer: não, eu errei. Dou a mão à palmatória, errei, pronto. Isso é tanto verdade que quando Jesus está na frente do povo e eles escolhem Barrabás, o líder político ali, ele lava as mãos, né? Ele falou: isso aqui para mim eu não vou decidir relacionado a isso aqui. Esse cara para mim não tem culpa. O que vocês querem que façam com ele? Aí o povo, inflamado por todo o contexto, crucifica-o. Mas ele chegou ali a ser preso por conta de que alguém precisou cumprir esse papel de entregá-lo, né, de traí-lo. Mas, de fato, não foi Judas que matou Jesus. Judas foi um instrumento que fez com que Jesus chegasse... Não, irmão, ele foi um instrumento. Por que ele vai ser condenado? Se ele não, foi um mas essa que é a questão. Respondendo a pergunta, eu acho que não tive oportunidade de comentar. Se a gente vai encontrar Judas no céu ou não. Eu acho que a pergunta é: eu vou estar lá ou não? Porque a gente não tem, embora se tenha algumas linhas teológicas e base bíblica para poder definir para um lado ou definir para o outro, eu acho que é muita pretensão da nossa parte a gente interferir naquilo que é de Deus. A salvação é pela graça, e não é eu. Quem faz é Deus. É Deus que tem essa chancela. Então eu não tenho aqui um espirituarimômetro, um aparelho que vai medir quem que é mais espiritual que quem que é salvo, quem que não é. Um salvômetro. Um salvômetro. Então, assim, eu não me ateria a ficar gastando a minha vida pensando se eu vou encontrar Judas lá ou não. Eu prefiro gastar a minha vida em garantir que eu vou estar lá. Porque isso está dentro do meu controle, entendeu? Agora, a salvação do outro não está. Deixa eu tentar colocar, então, aqui os áudios de ouvintes. Nós temos o áudio da Viviane e o áudio da Simone. Vamos ver se a gente consegue colocá-los. Vai lá, produção. Bom dia, Rádio Bene, tudo bem? Aqui é a Viviane. A minha dúvida é a seguinte: se Judas tinha o livre-arbítrio e ele tivesse escolhido não trair Jesus, como teria se cumprido a profecia da crucificação? Bom dia, Rádio Bene, tudo bem? Meu nome é Simone Abreu, quero falar com vocês que Jesus, ele sabia que um dos discípulos ia trair ele não falou quem, né? Agora eu fico imaginando, será que um dos fariseus não perguntou para outro dos discípulos quem poderia trair Jesus por umas moedas? Então, nós temos o livre-arbítrio de escolha. Judas caiu na tentação e aí fez o que fez, né? Então, essa é a minha opinião. Todos nós temos um direito de escolha e temos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Maravilha. Tá, então, a opinião dos nossos ouvintes, né? A Viviane e a Simone, cada um colocou para um lado, né?
Ou seja, a Viviane colocou, se Judas não traísse, como é que se cumpriria a profecia? Então, em tese, ela está dizendo, ele estava predestinado para trair. Já a Simone até fez uma colocação aqui importante, que nós não sabemos, né? Será que algum discípulo também não foi consultado, mas se negou a fazer e Judas acabou cedendo? É interessante, né? Porque eu disse, né, e vou repetir, que o fato que ia acontecer, tá? E o que aconteceu não é o ponto, é o que acontece depois do que aconteceu. Tá? Judas traiu, traiu. Jesus disse, tá, ok, você me traiu, mas continuo sendo amigo teu. E isso não fez rejeitar de Jesus a Judas. Jesus não rejeitou Judas. Ele continua sendo amigo, agora você decide o que você vai fazer, se arrepende ou não. Aliás, Pedro, eu acho que cometeu um erro pior, né? Blasfemou de Jesus, negou abertamente. Mas ele tomou essa postura, não, eu errei, eu assumo que eu errei e me arrependo. Eu acho que no ponto, tanto o que a gente faz, o que faz com aquilo que a gente faz. Agora, tem a opinião do Lucas Mateus aqui, ó, ele cita João 3,16 e diz assim, ó, ensina que Deus predestinou todos para a salvação. Essa colocação também não é perigosa? Porque a gente não vai também para uma lógica do universalismo? Porque se Deus predestinou todos para a salvação, significa que ninguém perde a salvação. Não, tá equivocado aí. O João 3,16 diz, para que todo aquele que nele creia não pereça. Isso. Deus amou o mundo, então assim, vamos por partes no texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então essa primeira parte a gente está vendo a dimensão do amor de Deus, que é um amor tão grande que é capaz de entregar qualquer coisa, inclusive o próprio filho, seu único filho. Aí a segunda parte do verso. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe uma condição de você não perecer e ter a vida eterna. E essa condição é que todo aquele que nele creia. Então não existe, pelo menos no meu modo de ver, não existe nesse texto um flerte com a predestinação para que o mundo todo seja salvo. Não, existe uma condição sim, para que todo aquele que nele creia. Isso, perfeito, perfeito. Porque como eu disse, irmãos, já isso é a raiz de todo comportamento, o que eu creio. Se eu creio, tá, eu valorizo, eu amo, já mudou. Agora, se eu não creio, tá, não importa o que milagre você faça. Aqueles fariseus que viram Jesus fazendo muitos milagres, mas não acreditam que ele seja, então não enxergam o Cristo. Então, diante de Jesus ter morto na cruz, eu não creio. Maravilha. Gente, nós estamos já para o final do debate. Os nossos convidados terão agora 2 minutos cada um para fazer o seu fechamento, a sua conclusão, ou seja, tudo que nós tratamos aqui nesses 90 minutos, eles fazerem agora a sua conclusão final, ok? Então eu começo agora na ordem inversa, eu começo com o pastor Ronald, que terá então 2 minutos para suas conclusões finais. Rapidamente, então, eu quero citar Anthony Hoekema, que eu acho um interessante pensador. Ele disse assim, o fato de ser pessoa pode cair em pecado exatamente porque ele era uma pessoa capaz de fazer escolhas, até mesmo escolhas que fossem contrárias à vontade de Deus. Mas o fato de ser criatura, Deus criou o homem com força suficiente para reinar. O homem peca só porque há a vontade permissiva de Deus, pelo fato que Deus já sabia que o homem ia pecar. Como pessoa, as pessoas têm uma responsabilidade no processo da sua salvação. Eles precisam decidir-se livremente na força do Espírito Santo e arrepender-se dos seus pecados e crerem em Cristo. Como criaturas, o homem só pode ser salvo pela graça de Deus. Isto é, pela absoluta dependência da misericórdia de Deus. Então, eu deixo bem claro esses pontos, tá? Nós estamos com essa escolha, tá? Essa decisão, né, de você fazer ou não fazer. Só vou citar, é bastante grande o texto, só a parte final. Por sermos pessoas, Deus requer que seu povo cumpra certas condições para que desfrutem as bênçãos do pacto. Mas as pessoas podem cumprir essas condições apenas mediante o poder capacitador de Deus. Porque somos criaturas, o pacto é incondicional em sua origem. Deus estabelece seu pacto com seu povo a parte de qualquer condições que eles devem cumprir. É graça incondicional. Tá? Obrigado, pastor. Maravilha, pastor. Dados de contato, igreja, fique à vontade. Eu congrego na Assembleia de Deus Madureira em Jacareí. Saudações ao meu pastor,
uma honra servir a minha igreja. Nós trabalhamos com teologia, o curso de teologia no Instituto Teológico Metanoem. Estamos há mais de 18 anos ministrando. Curso médio em teologia pelo IBAD, que temos núcleos tanto em São José quanto em Jacareí. Você pode entrar no meu canal do YouTube, Metanoem, Instituto Teológico Metanoem, ou coloca meu nome, Ronald EBD, porque toda semana eu coloco material para a turma da Escola Bíblica Dominical, para professores. Estamos com quase 11 mil seguidores. Então, no Instagram, rr.antesana, estamos todo dia também colocando material para autoconhecimento, trabalhamos com terapias, ajudamos pessoas a se sentirem melhor do que já são. Então, estão meus contatos. Obrigado, pastor. Maravilha, pastor, obrigado pela sua presença. Pastor Leonardo, 2 minutos também para suas considerações finais. Beleza, eu acho que eu gostaria de desafiar todos os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos acompanhando, que a gente tendo a história contada, ou seja, a parte de nós, é muito fácil nós partirmos para algum tipo de juízo e tomarmos ali as nossas decisões. Eu acho isso, eu julgo assim, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo outro. Mas se nós nos colocarmos, às vezes, dentro daquele contexto, fazer ali o exercício da teodrama, né, que alguns teólogos até nos ensinam, que é tentar se colocar dentro daquele contexto, o que talvez você teria feito no lugar de Judas, né? O que talvez você deveria ter feito, ou você faria no lugar de Pedro, quando você estivesse lá vendo o seu mestre sendo crucificado, sendo julgado, e as pessoas apontando para você, mas não é você. Será que isso não acontece hoje em dia também? As pessoas não olham para a gente e falam, mas você não é cristão, você não segue tal igreja, você não faz tal isso, tal aquilo outro. Então, a gente tem a grande tendência de olhar para essas situações da história e julgarmos e colocarmos as coisas dentro da nossa caixinha. E aquilo que eu comentei anteriormente, eu gostaria de frisar. A gente precisa, não de uma visão egocêntrica, mas eu acho que nós precisamos voltar os nossos olhos para nós. Nós não temos obrigação de ter opinião sobre tudo. E voltar os nossos olhos para nós, para as nossas mazelas, para as nossas questões ambientais, nossas questões emocionais, para as nossas questões de contexto, de história, para que a gente entenda quais são as chaves que nós precisamos virar, para que a gente precisa mudar, né? Para a gente estar debaixo dessa graça, para a gente viver uma vida em paz, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a minha metanoia, né, que eu preciso fazer? Então, acho que o desafio que eu deixaria, minhas considerações finais, é para que a gente tivesse mais esse exercício de autoanálise, ao invés da gente se perder nos julgamentos que às vezes não fazem sentido, às vezes até faz a gente ocupar uma cadeira que não é nossa, né? Maravilha, pastor. Obrigado pela sua participação. Dados de contato, endereço da igreja, Perfeito. Mídias sociais, fique à vontade. Perfeito. A minha rede social, o Instagram, é @leoluchini. Então, se você tiver interesse, eu também trago algumas coisas a respeito de desenvolvimento pessoal. Tenho trazido algumas questões voltadas também para relacionamento com Deus, linhas teológicas e tal. O Instagram da nossa igreja é o Lagoinha SJC, @LagoinhaSJC. A gente fica ali na rua Lupércio dos Santos, 30. Aqui próximo ali ao Tony Veículos, próximo ao Center Valley. E fique à vontade para poder seguir a gente, né, nas redes sociais. Aqui tem os nossos dados dos cultos, as programações de jovem, os cultos no domingo. Também temos os cultos online, né? No domingo nós temos 3 cultos, que é o culto das 10, o das 5 da tarde e o das 19h30. E por enquanto nós estamos fazendo a transmissão do das 10 e o das 19h30. Então, esteja conosco, né, nos cultos. Na quarta-feira também o culto fé, na quinta-feira os G6, que são os encontros nas casas. Então, assim, uma igreja como o nosso pastor Eliseu, nosso pastor sênior lá, Eliseu Ribeiro, ele fala, é um crescimento virulento, né? Ele usa essa palavra. Então, também uma salvação ao nosso pastor Eliseu, que tem experimentado, está à frente dessa missão, né, que é a Lagoinha aqui em São José, que tem, assim, experimentado um crescimento sobrenatural, a graça mesmo, o favor imerecido de Deus sobre nós. Maravilha, querido. Luchini é L-U-Q-U-I-N-I. É L-U-Q-U-I-N-I. É N-I. normal, é como se fala, se escreve. Maravilha. E o nome da mamãe? Sandra Luchini. Sandra Luchini. Um abraço, mamãe. Irmã Sandra, Deus abençoe a tua vida. Maravilha. Gratidão pela presença dos dois. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Queridos, vamos lá. Então o tema de hoje é: Judas teve livre-arbítrio ou estava predestinado? E eu acredito que para a gente falar desse tema, e é o que eu vou defender aqui nas minhas considerações finais,
não tem como a gente não falar de Cronos e Kairos, né? A gente precisa entender essa diferença. Cronos, a palavra de cronologia, é o nosso tempo, passado, presente e futuro. E Kairos é o tempo de Deus. Para Deus não existe passado, presente e futuro. E por que eu quero começar falando sobre isso? Porque para a gente avaliar esse fato, a gente precisa sair um pouco da nossa limitação humana. A nossa limitação humana vai tentar construir lógica, e por uma questão lógica. Não, peraí, eu preciso fazer uma análise lógica. E nós sempre fazemos essa análise lógica baseada nos nossos pressupostos, nos nossos preconceitos, e aí a gente acaba limitando a ação de Deus. Então veja, quando nós falamos em Deus, eu acredito sim, e aí não tem como a gente também não falar sobre isso, sobre presciência. Quando falamos em predestinação, e aí uma grande guerra teológica, né, entre calvinistas, arminianos, para entender que fomos predestinados para a salvação, outros predestinados para a condenação eterna, eu chamo isso da teologia do bem me quer, mal me quer. Ou seja, imagine Deus, Ele olhando e falando, bem me quer, mal me quer. Esse vai para o céu, vai para o inferno. Esse vai para o céu, como se Deus tivesse determinado que tal pessoa vai para o céu. Eu não consigo crer nessa teologia. Eu creio que Deus nos escolheu e nos deu a possibilidade da salvação. Quando o texto em João capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, eu entendo que Ele amou todo o mundo. Agora, Ele deu a oportunidade de salvação para todo mundo. Não que Ele determinou que todo mundo será salvo, ou que Ele determinou que alguns serão condenados. Por presciência, Ele sabe quem será salvo, e Ele sabe quem será condenado. Ele sabe aqueles que já estão lá registrados no livro da vida. Mas não que Ele tenha dito, não, peraí, esse está no livro da vida, esse aqui vai viver a morte eterna. Esse aqui, não, eu não acredito nisso. Eu creio que, biblicamente, nós temos base para entender que o amor de Deus, tanto que olha o que diz o texto, Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal? Que maneira é essa? Ou seja, o autor não conseguiu encontrar palavras para descrever o que era. Então ele falou, foi de uma maneira tal, foi de uma maneira tão imensa, foi de uma maneira tão, vou usar agora um termo meu, tão absurda, que ele falou, olha, só tem uma possibilidade. Eu vou enviar o meu filho para morrer na cruz do Calvário. Agora, isso que nós estamos falando, aí eu volto no Cronos e no Kairos, para nós a gente tenta traçar essa cronologia. Deus olhou, Ele viu o mundo, mas peraí, como que Ele viu o mundo? Porque na realidade Deus criou o mundo para que o mundo fosse salvo. Então antes da fundação do mundo, Deus já sabia que eu ou você seríamos salvos ou não. Portanto, Ele já sabia que Judas trairia Jesus. Pela sua característica, por sua pré-definição, por seu temperamento, não importa. O que importa é que Deus, o que importa é que Jesus, Ele já sabia que Judas tinha esta predisposição. Então eu não consigo também acreditar que Deus, Ele foi lá, a história foi sendo construída e estava lá a profecia. Olha, a profecia é que uma pessoa trairia Jesus. E aí Deus está lá assim, e agora quem será? Vai ser Pedro? Será que vai ser Judas? Será que vai ser esse? Será que vai ser aquele? Não acredito nisso, porque se eu acreditar nisso, eu estou limitando a onisciência. Deus, na sua onisciência, Ele já sabia que Judas iria trair. Não que Deus tenha determinado, olha, Judas vai trair e Judas vai para o inferno. Não, não é isso. Mas Deus, por presciência, Deus, por onisciência, Ele já sabia. Bom, está lá, o cenário está montado, chegou o momento que o Império Romano cresceu demais e vai oprimir o povo, então quem vai trair? Se nós tivéssemos a possibilidade de perguntar e Deus responder de forma online, Deus diria assim, não filho, fica tranquilo, vai trair. Quem vai ser Deus? É óbvio, será Judas. Mas por que vai ser Judas? Não tem o porquê, eu sei. Por que eu sei? Porque eu sou o que sou. Simples assim. Ele, por ser o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, Ele já sabia. Mas eu vou voltar então ao tema. Judas teve livre-arbítrio ou estava predestinado? Judas teve livre-arbítrio, mas por presciência, Deus já sabia que ele era o filho da perdição. Por presciência, com base na onisciência, que é um atributo incomunicável de Deus, ele já sabia. Ele vai trair e pronto, tá definido. Mas não que Deus tenha determinado. Bem me quer, mal me quer, Judas será o traidor. Não acredito nisso. Eu acredito que Deus, Ele dá sim o livre-arbítrio ao homem. Não acredito, não vou nem dizer no que eu não acredito, porque nós vamos deixar isso para o próximo debate. Tem livre-arbítrio ou não tem? Nós temos ou não temos livre-arbítrio? Isso a gente deixa para um próximo debate. Senhores, eu quero agradecer aqui ao pastor Ronald mais uma vez, agradecer também ao pastor Leonardo.
Foi uma honra recebê-los e espero que tenhamos outras oportunidades como essa, de estarmos aqui debatendo e fazendo parte do debate da vida. Fechado? Tá combinado? Obrigado, Eu vi que o senhor trouxe um livro. Sim. Seria pro Dica Cultural? Sim, com certeza. Pô, então peraí, então não vamos perder a oportunidade não. Qual seria a dica cultural? A minha dica cultural é a seguinte, ó, existe um livro do Peter Scazzero, não sei se Pode consegue mostrar mostrar pra ali. tela lá. Esse livro aqui ele fala de espiritualidade emocionalmente saudável. Quando a gente fala a respeito da atitude de Judas, de o que fez com que ele tirasse a sua própria vida, os estudiosos de hoje em dia, Augusto Cury fala muito sobre isso, que é quando você chega no sentido de tirar a sua própria vida é porque você tem uma dor muito insuportável e você quer dar um fim para aquela dor. É por isso que você acaba tirando a sua própria vida. Então, para a gente poder ter uma vida espiritualmente saudável, esse livro é legal porque ele faz um link entre vida espiritual e vida emocional. Ele até chega a dizer que você não consegue ter uma vida emocional saudável sem que você tenha uma vida espiritual saudável. Então ele faz esse link, faz algumas construções, é muito interessante esse livro, essa é a minha dica cultural para hoje. Obrigado, pastor. Maravilha. Pastor Ronald, o senhor trouxe alguma dica cultural? Eu mandei na produção, que é Anthony Hoekema, tá? Criado sem imagem de Deus. Tá? É um teólogo, tá? Que ele é cientista teólogo, por isso que eu recomendo ele, porque ele pensa essa questão do livre-arbítrio muito tematicamente mesmo. Anthony Hoekema. Maravilha. Então, dicas culturais dadas, finalizando então aqui a nossa enquete, a produção pode fechar aí, 77% dizendo que sim, ele teve livre-arbítrio e 23% dizendo que não, que ele estava predestinado. Senhores, todos na tela? Olha, cada um olhando para sua câmerinha, dando tchau para o nosso ouvinte. Amém. Gente, Deus Tchau, abençoe até mais. vocês e até o próximo Debates da Vida. Você ouviu o Debate da Vida. De volta segunda nos 96.5 nas plataformas digitais e no Vida Play. Rádio Vida.